Agora sim. Então, retomando para ficar gravado aqui, não tem como falar sobre propósito de vida sem entender a nossa multidimensionalidade, né? E quando eu falo que nós somos multidimensionais, significa dizer que nós somos influenciadas e influenciamos o tempo todo. Nós somos influenciadas pelo nosso passado através da nossa herança ancestral, de tudo que a gente recebeu, né, dos nossos antepassados, das pessoas que vieram antes de nós, né? Você pode pensar sobre isso olhando, por exemplo, traços da sua família que estão presentes em você. E muitas vezes você nem se dá conta de que reproduz esses traços, né? Mas quando você para refletir sobre isso, nota a quantidade de padrões que vem repetindo, positivos ou não, né? Ao longo da sua vida, sem nem se dar conta. Então, nós vivemos no passado através dos nossos ancestrais, ou seja, trazendo para o hoje essa história, parte dessa história, né? Nós somos influenciadas, influenciamos o nosso presente através das nossas escolhas, através da nossa consciência, né? Então, o que você decide hoje, o que você estabelece como prioridade hoje, vai, inclusive, vai gerar consequências para o que vai acontecer futuramente. Vocês concordam? Então, passado, presente e futuro atuam em nós e nós atuamos nessas dimensões, né? No futuro, a gente vai atuar através da nossa descendência. Então, é como se a gente transferisse o bastão para outra pessoa, e essa pessoa pode ser filhos, pessoas as quais você inspira, não precisa ser necessariamente genético, né? Então, a gente está falando aqui de como as tuas decisões no presente vão influenciar e vão gerar o legado que você quer deixar para o mundo, tá? Então, é bom que a gente entenda isso, porque parte da nossa vulnerabilidade está na dificuldade de olhar para o nosso passado, para a nossa história, né? E tem muitos elementos da nossa história que são importantes, inclusive, para você ter um entendimento de quem você é no momento presente, tá? E também, óbvio, quando você olha para a sua história e vê traços, padrões que você vem reproduzindo, você tem a responsabilidade de modificar através das suas escolhas conscientes. Até aí, tudo bem? Tudo isso, passado, presente e futuro, constituem quem você é. Então, não adianta você só viver de passado, porque você gera tristeza, melancolia, saudade. Não adianta só você viver no futuro gerando ansiedade. O que vai acontecer amanhã? O que vai acontecer amanhã? Né? E não adianta só você viver conectada no presente, porque é como se você estivesse alimentando uma máquina de estresse, né? Então, é só agora que importa. Então, é preciso que você se abra nesse processo a olhar para o passado, olhar para as suas decisões no presente e o que isso vai gerar de transformação para a tua vida no médio, longo prazo, tá? E aí, nós vamos para a nossa próxima etapa. Sempre trava nessa hora, né? Sempre a tecnologia. Ô, tecnologia! Tecnologia! É sempre assim, gente. Sempre nessa hora o negócio trava. Vamos lá. Deixa eu tentar parar aqui o share. Oi, vocês estão aí? Sim. Deixa eu voltar aqui para a tela. Até aí, tudo bem? Dúvidas? Se tiverem alguma contribuição, por favor, chame, coloque aí no chat, tá? Vamos trocar essa ideia. Então, vamos lá para a próxima tela. Vamos ver se agora vai. É sempre assim, sempre nessa hora trava. Certo. Então, aqui eu já falei, né? Presente, passado e futuro
fazendo aí constituindo quem você é. E aí a gente fala sobre ancestralidade. Tati, o que é a ancestralidade? E quando a gente fala de ancestralidade, muitas pessoas pensam, não, a gente está falando da população negra, né? Porque tem isso, né? Quando a gente abre a boca para falar sobre ancestralidade, aí as pessoas ficam assim. Mas ancestral é o que foi, o que é e o que ainda será. Ancestralidade é reconhecer de onde você veio, né? E como é que você chegou até aqui. É justamente sobre reconhecer a sua história. E é muito importante para que você compreenda e pacifique algumas formas de sentir que, inclusive, nos foram negadas, e, ao mesmo tempo, desconstruir outras que nos foram e ainda são impostas, que você entenda sobre ancestralidade. Entenda o que aconteceu na tua história. Não só para honrar os teus ancestrais, né? Mas também para assumir a responsabilidade da mudança. Porque a gente fica nessa de construir algo melhor, mas é preciso que a gente entenda o que aconteceu que não foi legal também, né? E cada uma de nós temos dentro da nossa história registros de coisas muito boas dos nossos ancestrais que a gente quer passar adiante e coisas que não foram tão legais, né? Então, quando a gente olha para a história do nosso povo, eu tenho orgulho de poder transmitir dentro do meu contexto de vida influências que foram para mim positivas, mas eu tenho como responsabilidade escolher diferente para influenciar as próximas gerações para aquilo que não foi tão legal, tá? Então, ancestral é o que foi, o que é e o que ainda vai ser. E reconhecer esses traços na sua ancestralidade é muito importante. Nessa aula de hoje, a gente vai realmente estimular que você esteja em contato com isso, tá? Que você pense mais sobre isso, porque honrar não significa que a gente deva cometer os mesmos erros. Certo? Então, quando você olha para traços na sua família e vê como você vem se comportando hoje, como, por exemplo, se você é a primeira da sua família a ter acesso à educação. Eu sou a primeira da minha família a ter acesso à universidade, por exemplo. Né? Eu não tive essa referência dos meus pais. E muitas vezes, quando a gente vai para esse lugar onde nós somos as primeiras, gera uma insegurança muito grande, justamente porque nas nossas referências nós não tivemos esses exemplos, né? Mas olha o passo que você deu do ponto em que os seus avós e que seus bisavós estiveram, né? E até, inclusive, para algumas pessoas, os seus pais, né? Dos próprios pais, para o salto que você teve agora. Então, as escolhas que você fez hoje vai transformar a vida daquelas pessoas que se inspiram em você lá no futuro. E isso é muito importante, isso é fundamental. Então, entender a importância dessa preservação e dos ajustes que precisam ser feitos se torna fundamental para você hoje, para a mulher que você é hoje, mas também para a mensagem que você quer transmitir para o mundo, tá? E hoje a gente tem muitas ferramentas, né, para fazer diferente. É ou não é? A gente tem muita ferramenta para fazer diferente. Então, precisamos utilizar dessas ferramentas para gerar uma verdadeira transformação na sociedade. Vou fazer uma reflexão aqui. Eu vou deixar essas perguntas, não se preocupem, eu vou deixar essas perguntas para vocês refletirem alguns instantes e não precisa anotar muito não, tá? Eu quero só que vocês reflitam sobre isso, eu vou deixar um tempo para vocês pensarem e a gente vai conversar um pouco a respeito. Quais são as histórias que o seu próprio corpo conta? Como as experiências dos seus antepassados, né, e da sua família, biológica ou não, influenciam na sua própria vida? Que características, qualidades e valores você admira no que você sabe ou imagina dos seus ancestrais?
Que narrativas e histórias te inspiram e podem contribuir com você nesse momento, né? No momento que você está vivendo hoje. E quais os padrões que você reproduz e podem ser modificados por você, contribuindo para as próximas gerações. Então, reflita um pouco sobre isso. Você consegue detectar esses pontos de conexão na tua história hoje, esses padrões que você pode estar reproduzindo e que não são tão legais para você hoje, no dia de hoje, né? Na sua história de vida hoje, e que você sabe que isso é herança. E, ao mesmo tempo, você tem consciência de qual é a força, de qual é a transformação que você vem realizando por conta dessas inspirações. Porque a gente tem, né? Tipo, tem que ter esse olhar não só para as coisas que são ruins, né? Mas principalmente para as coisas que são boas, que você tem gerado. E você tem consciência de qual é a história que o teu corpo conta. Então, se hoje você, por exemplo, é uma pessoa mais insegura, vamos colocar, né? Muitas de vocês colocaram como objetivo para a mentoria a autoconfiança, né? Ser mais confiante no seu processo de liderança, ou na transição de carreira, ou para criar um produto, um projeto, um negócio. Então, essa falta de segurança, de onde isso vem? É das experiências que você viveu, que você passou? Ou são construções mentais, porque a sociedade pressiona tanto, né? Então, eu vou tirar a tela agora e eu queria que vocês abrissem os microfones. Falamos sobre as histórias que o nosso corpo conta e falamos sobre os nossos ancestrais e o legado que a gente, né, que a gente quer deixar no mundo. Isso é muito importante para que você entenda quem você é, né, a sua identidade, que é o entendimento de você, do seu corpo, no momento presente, no espaço que você ocupa, a partir das suas crenças, né? Das suas experiências e da sua capacidade de realização. Então, tudo isso que te compõe forma a sua identidade e é preciso que você olhe para isso. Porque se você não iniciar essa trajetória, essa jornada rumo àquilo que te torna única, através desse olhar carinhoso para si mesma, né? Você não vai conseguir modificar esses padrões. Então, é preciso identificar, é preciso abraçar as vulnerabilidades, né? É preciso ter coragem para olhar para isso e gerar um movimento de mudança, né? Para aquilo que você deseja realizar, que você possa alcançar os seus objetivos. E aí a gente vai começar a falar sobre propósito. E como eu falei lá no início, não é um caminho gostosinho, suave, confortável, simples, né? Eu coloquei essa foto para você lembrar que você não está sozinha ao longo dessa trajetória. Estaremos juntas, né, compartilhando desafios, experiências, conquistas, e eu gostaria muito que vocês utilizassem o nosso grupo do WhatsApp para trazer sempre, né, todas essas suas inquietações, tudo aquilo que for pertinente para ajudar as outras mulheres, que vocês utilizem esse espaço, tá bem? Então, vamos lá. Há quem pense que propósito de vida é para quem não precisa pagar boleto. Mas só que propósito de vida, gente, não é só sobre trabalho. A gente vai analisar bastante o que compõe o propósito e você vai entender que propósito é sobre o que te move, é sobre aquilo que faz os seus olhos brilharem, né? E te motiva a encarar qualquer desafio. Quando você tem consciência do seu propósito, quando você passa por uma determinada situação que faz você duvidar da sua capacidade, do seu talento, você tendo o seu propósito, fica mais fácil de voltar para o trilho, de voltar para aquele lugar de motivação.
Só que a depender da sua construção social, a depender dos estímulos que você recebeu na sua infância, das oportunidades que chegaram até você, vai ser mais natural, vai ser comum o comportamento de não merecimento desse lugar, né? Como assim, Tati? Eu vou viver uma vida com propósito, eu vou viver feliz e motivada com o meu trabalho? Como assim eu vou ser referência para outras pessoas? Como assim a minha mensagem importa para o mundo, né? Quando a gente fala, quando a gente coloca no pacote gênero, classe, raça para compor, né, essa mulher, para construir a imagem dessa mulher, essa sensação de não merecimento fica muito mais forte, muito mais pesada, né? Por isso que o primeiro passo da jornada do propósito é fruto desse não lugar, né? Essa negação de que você merece uma vida pautada no propósito da sua vida, né? Daquilo que te realiza para viver. E o excesso de comparação, ele é muito presente nessa fase. Então, quando você olha para o palco da outra pessoa, né? Você vê uma pessoa que você admira e você acha que a sua vida não é tão interessante quanto a vida daquela outra pessoa, mas você não sabe o que ela passou para chegar naquele lugar, né? Então, o excesso de comparação, ele está presente nesse lugar de negação das suas conquistas, né? Daquele lugar de poder, de reconhecimento, de visibilidade, de autoridade que você quer conquistar. Então, a jornada ao encontro daquilo que te move, você precisa entender que esse lugar está ao seu alcance. E quando você diz que não é boa o suficiente, né, que você não merece, você está negando esse lugar que é seu por direito, né? Só que é preciso ter coragem para trilhar esse caminho e quebrar esse lugar de negação, porque muitas vezes, como eu disse, a depender da sua construção social, cultural, esse lugar é tão enraizado que você não tem ferramentas suficientes para sair desse ponto. E eu vou te dizer uma coisa, a diferença de uma vida de sobrevivência para uma vida com significado é o propósito. Quando você entende aquilo que te move, aquilo que faz os teus olhos brilharem. E eu não estou falando de trabalho e também não estou falando só de você fazer aquilo que você gosta. A gente vai descobrir que o propósito é composto de vários elementos, né? E o ser paga para isso é só um deles, tá? E fazer aquilo que se ama é só mais um. Então vamos seguir. Alguém se identificou nesse lugar de negação da vida com propósito? Sim? E aí você começa a se perguntar, cara, por que não eu, né? Talvez, olha, eu acho que vou arriscar. E começa, né, a vivenciar uma centelha, né, uma vontade de fazer mais do que você tem feito. E aí, quando isso acontece, você começa a olhar para a sua própria história com mais atenção, com mais carinho, com mais respeito, com mais valorização. Porque se isso não acontecer de você para você, não vai acontecer de outra pessoa para você. Então, tudo precisa começar a partir de você mesma. Então, se você não olha, não consegue olhar e reconhecer a sua história e valorizar a sua história, você não vai conseguir fazer com que outras pessoas te vejam dessa maneira, como você espera, tá? Isso em todas as relações. Nesse processo de busca consciente, você passa a olhar mais para dentro, né? Você passa a se perguntar mais, a se questionar mais. Será que esse ambiente é um ambiente para mim? Será que eu não mereço coisa melhor, né? Será que eu posso construir algo que tenha a minha cara? Se o mercado não me representa, por que não eu representar as pessoas que também não se veem nesse lugar, né? Então, esse questionamento começa a acontecer e dá alimento
as questões que vão te levar ao seu propósito, para que você entenda o que realmente te move, né? E esse lugar é muito importante da busca consciente, porque é o momento em que você se coloca em ação. E aí, para você descobrir esse propósito, né, para você deslanchar nessa busca consciente, você começa a questionar qual é o seu porquê, né? Então, o primeiro passo é descobrir o seu porquê. E isso é possível através do autoconhecimento. A segunda forma de alavancar isso é descobrir o seu como, que é através da estratégia do planejamento. Então, beleza, eu já sei o que me move, mas de que maneira eu vou colocar o meu propósito no mundo? De que maneira eu vou externar isso através das minhas ações? Através de planejamento e estratégia. Mas tem um elemento fundamental que é a cereja do bolo, que é aplicar o TBC. Eu chamo de TBC. Você sabe o que significa TBC? Não? Anote para nunca mais esquecer. O TBC é tire a bunda da cadeira. Nada vai acontecer se você ficar só se questionando, o que me move sabe, vivendo num fantástico mundo do propósito, né, de fazer só o que você ama e tal, nananã, mas também não vai rolar se você ficar só planejando, sem partir para ação. Então, tudo isso que a gente vai discutir aqui, toda vez que cair uma ficha, coloque em ação já. Então, você já detectou que esse posicionamento de autodefesa no seu relacionamento afetivo está te deixando intransigente, está bloqueando a coisa? De que maneira você pode modificar? Comece a gerar ações efetivas. Da mesma forma, com todo o nosso planejamento aqui, para empreender, para transição de carreira, para chegar no lugar de liderança, não importa. Todas as fichas que vão cair, não deixe que isso fique anotado no papel. Escolha qual é a prioridade e coloque em ação, porque senão já era, tá? Olha, gente, se tem uma coisa que é o meu desejo para vocês, é que você se descubra única. Porque o excesso de comparação é o que nos paralisa. E eu quero que vocês comecem a olhar mais para aquilo que te torna diferente, ou aquilo que já é diferente das outras pessoas. Porque nós somos únicas. Cada uma de... A gente conversou aqui um pouco sobre a nossa história, muitas semelhanças, né? A mãe raivosa, a mulher forte, a mãe solo, enfim, são muitas semelhanças, mas cada uma de vocês carrega uma história única. E dentro dessa história tem um diferencial. E mesmo que nós todas fôssemos aqui mentoras em liderança feminina, todas nós passaríamos mensagens muito diferentes por causa do nosso contexto de vida, por causa daquilo que a gente viveu, das nossas experiências, né? Então, o meu convite para você é que você comece a olhar para aquilo que te torna única através do seu propósito, através daquilo que te move, tá? E eu sempre falo que o propósito de vida já está aí, dentro de você. O propósito de vida não tende a mudar. O que muda é o como. É o como você vai colocar a coisa para rodar. Mas se você perguntar para aquela criança, a sua criança, né? O que ela queria ser quando crescer? Você já tinha muitas respostas do que você quer ver de mudança no mundo através desse tipo de pergunta. Quando você começa a se lembrar das coisas que você queria realizar na sua infância, e que se perdeu ao longo do tempo, porque a gente precisa sobreviver, né, dar atenção a outras coisas, você vai encontrar muitas respostas a respeito do seu propósito de vida, tá? Vamos lá. Para ter clareza do seu propósito, você precisa se questionar sobre algumas coisas. A primeira coisa é sobre o que você ama fazer e o que você faz bem. Então, isso vai direcionar a sua atenção para a sua paixão. É um elemento do propósito.
A missão é um outro elemento do propósito, né? Que é, se a paixão é o que você ama, a combinação do que você ama fazer e do que você faz bem, a missão é a combinação do que você ama fazer e o mundo precisa, né? Não se preocupem com isso, que o exercício que eu vou deixar para vocês tem todas essas informações, tá? A vocação e a profissão. Então, esses são os elementos que compõem o propósito de vida: paixão, missão, vocação e profissão. E isso vai compor o seu propósito de vida, que a gente vai fazer isso como exercício ao final desse encontro de hoje, tá? Esse exercício, ele é baseado no Ikigai, que é uma ferramenta oriental para descobrir essas perguntas, né? Para descobrir essas respostas através dessas perguntas específicas. Então, o que você ama fazer? O que você faz bem? O que o mundo precisa e o que você pode ser paga para fazer? Então, o que eu amo fazer? Quais são as coisas que, cara, independente de qualquer coisa, se eu não fosse paga para nada para fazer, mesmo assim eu faria, né? São as coisas que já estão ali presentes no seu dia a dia, que você ama fazer. E ali, sobre o que o mundo precisa, se você fosse resolver o problema do mundo, o que você acha que o mundo está precisando hoje? Né? O que você faz bem? Não é só coisas profissionais, não. De repente, eu cozinho bem, eu dou bons conselhos, eu consigo fazer uma análise crítica de determinada situação que é um problema para encontrar solução, enfim, né? O que você pode ser paga? Então, hoje, dentro das suas habilidades e talentos hoje, o que você poderia receber dinheiro para fazer? Tá? Independente de ser só o que você trabalha, né? Tem alguma coisa, algum outro talento que você poderia vender como serviço, como produto? Então, isso vai entrar nessa etapa do exercício. Mas não se preocupe que a gente vai fazer esse exercício lá no final, tá? Vamos para outra etapa do estágio, né, dessa jornada do propósito, que é a empolgação. Então, uma vez que você já fez a busca consciente, encontrou essas respostas para o que você ama fazer, faz bem, o mundo precisa e você pode ser paga, aí chega, pronto, encontrei meu propósito, Tati, chegou a empolgação. E nessa fase da empolgação, dá vontade de chutar o pau da barraca e viver só do propósito. Dá. Vocês vão passar por isso, tá? Então, respirem fundo quando chegar nessa etapa, porque há uma sedução no mercado dizendo assim, a motivação para você empreender é você não estar feliz com o trabalho que você está fazendo, não estar feliz com o salário e tal. E muita gente vai empreender simplesmente assim. Só que nem todo mundo nasceu para empreender, não é mesmo, gente? Nem todo mundo nasceu para empreender, não. Então, até para isso é preciso refletir bastante sobre se é isso que te move, tá? Então, quando vier a vontade de chutar o pau da barraca, lembre-se, uma ferramenta importante para você colocar o seu propósito para rodar é planejamento, tá? E quando você fica muito ansiosa para realizar logo imediatamente alguma coisa, você pode ficar tão ansiosa e se bloquear por causa do medo da mudança, que pode ser grande para algumas pessoas. E aí entra o essencialismo nessa coisa, porque quando a gente consegue colocar o foco naquilo que é essencial para nós, para acelerar o processo de você chegar no lugar que você quer, tudo fica muito mais fácil, porque a gente vai eliminando as dispersões, tá? Então, a gente vai falar bastante sobre essencialismo também, e isso vai entrar como parte do nosso planejamento. Então, entenda que nesse processo é um passo de cada vez, tá? Baby steps. O outro estágio é o alinhamento entre aquilo que você diz que é importante para você e aquilo que você realmente faz. Então, analisando a tua vida hoje, aquilo que você diz que é fundamental, que é importante para você e o que você tem feito, está alinhado ou tem uma discrepância muito grande? E eu vou te contar um negócio. Quando a mulher descobre o propósito e decide ser líder dela mesma, né, tomar posse, tomar rédea mesmo das decisões, você começa a
ter coragem para defender as suas causas de uma maneira que nunca antes foi possível, tá? Então, a forma como você se posiciona, a forma como você defende as suas ideias e os seus ideais vai se modificar. E as outras pessoas vão começar a perceber isso, que o seu posicionamento em relação àquilo que você acredita se transforma quando há esse alinhamento. Só que é preciso dedicar tempo a planejar. Então, lembra, nada vai acontecer de grandioso sem planejamento, né? Quem trabalha aí com criação de produto, UX e tal, né, já entende aquilo que eu estou falando. Então, não adianta você só idealizar algo perfeito, um produto, ou serviço, ou um projeto, sem que você não gaste um tempo analisando quais são os passos que você vai dar para concretizar isso. E uma coisa, gente, não tem volta, tá? Se vocês estão dispostas a fazer esse mergulho, saiba que uma vez tendo clareza do seu propósito, você não vai mais conseguir fazer escolhas da mesma maneira, aceitar determinadas demandas da mesma maneira, porque você vai começar a priorizar aquilo que te move, tá? A sua mensagem começa a se tornar a sua própria vida, então você começa a externar mais aquilo que é importante para você, porque o contrário já vem acontecendo, né? O fato de você trazer muito mais as necessidades, as prioridades das outras pessoas em detrimento das suas, vai começar a mudar quando você levar o seu olhar para o propósito. E a etapa da assimilação, que é a última etapa. Então, uma vez que você tem consciência disso tudo, as mudanças começam a acontecer e é preciso respirar fundo, porque isso pode te colocar novamente naquela sensação de ansiedade. Mas saiba que a todo momento em que você resolver dar um passo na direção da mudança que você quer, seja para alcançar um novo cargo, um novo patamar, né, de liderança, seja ser referência dentro da tua carreira, né? Você vai poder fazer ajustes a qualquer momento. Como eu falei, o propósito de vida é algo que já está aí e que a gente vai colocar luz sobre isso. Mas o como você vai colocar isso em prática vai mudar a depender do seu contexto de vida. Por exemplo, eu quando decidi que o meu propósito de vida era mudar o mundo através da liderança, eu não comecei fazendo um trabalho só com mulheres. Eu comecei a fazer um trabalho com líderes, né? E trazendo elementos de desenvolvimento pessoal para humanizar a liderança. Então, o meu foco era humanizar a liderança. Mas quando eu percebi que, através das minhas ferramentas, mais homens estavam chegando a patamares altíssimos dentro do mercado, eu pensei, putz, olha os dados da liderança feminina no Brasil. Eu posso contribuir para que mais mulheres cheguem nesse lugar, né? Então, a partir daí, eu decidi que eu direcionaria o meu propósito para que mais mulheres estivessem em lugares de poder, né? Em lugares de expressividade, de autoridade. Então, o meu como mudou, mas o meu propósito continua o mesmo, que é transformar o mundo através da liderança. E aí você vai começar a perceber o resultado, né? Onde você planejou chegar, dentro dos elementos que você construiu nessa trajetória. Então, esse processo de assimilação é um momento de você lapidar e se sentir mais realizada com o processo. Então, cheguei, Tati, até um determinado nível, já tenho consciência do meu propósito. Então, eu vou olhar sempre se eu continuo seguindo esse caminho, né? Ou se eu estou me desviando por alguma oportunidade que parece ser mais interessante nesse momento, né? Nesse estágio, você se entende como protagonista da sua própria história. Então, se eu for analisar o propósito, né, essa jornada do propósito, ela é uma jornada cíclica. Então,
se eu fosse desenhar, apareceria com isso aí, né? Uma espiral em sentido ascendente. Então, quando você voltar, chegar àquela fase de assimilação, você vai voltar e pode acontecer assim, putz, será que é isso mesmo? Aí você entra no processo de negação de novo. Só que você não vai partir do lugar que você iniciou, você já vai partir de uma outra etapa, né? E aí começa esse processo de ajustar o foco para que você não se perca daquilo que te move, tá? Então, ter clareza do propósito não é o mais difícil. O mais difícil é conquistar a disciplina de permanecer coerente com seus valores. Para isso, é preciso ter um olhar essencialista. E eu super recomendo a leitura desse livro. Tem a versão em português, se chama Essencialismo, a Disciplinada Busca por Menos. Esse livro gerou uma grande transformação na maneira como eu vejo a minha rotina, né? Então, se não tem na minha rotina espaço para aquilo que é essencial para mim, eu estou fazendo alguma coisa errada. Então, é muito importante que vocês tenham isso como ponto de honra. Trazer para a tua rotina, para o seu dia a dia, elementos que simbolizem o que é essencial para você, tá? Não existe limite para o que nós mulheres podemos alcançar. Essa é uma frase da Michelle Obama e eu concordo totalmente com ela, né? Mas para isso a gente precisa quebrar a ideia de que se eu tenho, se eu conquistei, é porque eu mereci. Primeiro a gente precisa quebrar esse padrão, né, de pensamento meritocrático. E abrir os olhos e ouvidos para perceber o outro, porque nem todas as pessoas têm as mesmas oportunidades, né? Talvez você não tenha conquistado ainda o que você almeja como sucesso, porque você não conseguiu acessar ainda determinada oportunidade. Então, eu espero realmente que ao longo desse processo de mentoria, você consiga tirar algumas vendas dos seus olhos para conseguir, entender o que é realmente uma oportunidade que vai te fazer chegar mais perto do resultado que você deseja, mas também rejeitar oportunidades que estão fantasiadas, porque vão chegar aos montes, tá? Então, eu espero que ao longo desse processo você identifique quais são seus talentos, né? Por que você está se sentindo bloqueada? Por que você está se sentindo menosprezada no ambiente que você está? E eu quero saber se você está pronta. E aí, você está pronta para percorrer esse caminho?